Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Ela salva um mendigo sem saber que ele é milionário. Ele volta com uma surpresa. Claire tinha 28 anos. Todas as manhãs, antes do amanhecer, ela saía do pequeno apartamento que dividia com a irmã mais nova em um bairro operário do centro da cidade. Seu emprego como garçonete em um café modesto, porém acolhedor, não pagava muito, mas era o suficiente para pagar o aluguel, sustentar a família e manter-se à tona. Apesar do cansaço que pesava sobre seus ombros ao final de cada dia, Claire sempre mantinha uma energia discreta, um brilho suave nos olhos. Para ela, a vida não era só obrigações e sofrimento. Ela enxergava além das aparências, especialmente entre os mais vulneráveis, aqueles que a sociedade prefere ignorar. Ela acreditava profundamente que um simples ato de gentileza, uma palavra sincera ou um sorriso dado na hora certa poderiam iluminar o dia mais sombrio e, às vezes, até salvar uma vida. Naquela noite no início de dezembro, quando os primeiros flocos de neve começaram a cair e cobrir lentamente as calçadas da cidade, Claire terminou seu turno da noite. O vento frio fustigou suas bochechas descobertas, e seus pensamentos estavam em outro lugar, cansados mas atentos. A rua estava quase deserta, o som de carros distantes perdido no silêncio da noite que amanhecia. Ao dobrar a esquina de um beco mal iluminado, seu olhar foi atraído para uma figura imóvel em um banco. Um homem curvado, envolto em camadas de roupas sujas e rasgadas, tremia por todo o corpo. Sua pele, descolorida pelo frio, parecia quase translúcida, e suas mãos tremiam violentamente, buscando desesperadamente calor. Ele não tinha sapatos adequados e seu rosto, marcado pelo cansaço e pela dor, parecia congelado em uma mistura de exaustão e resignação. Os transeuntes apressados, agasalhados em seus casacos, evitavam cuidadosamente seu olhar. Alguns a olhavam furtivamente, cheios de incompreensão ou constrangimento, como se sua presença os perturbasse, como se sua miséria fosse uma sombra da qual quisessem fugir. Mas Claire não conseguia fingir que não via. Sem pensar, movida por um impulso que nada conseguia conter, ela se aproximou silenciosamente. Ajoelhou-se ao lado dele e deixou a bolsa cair a seus pés. Sua voz era suave, quase hesitante, como se temesse perturbar um equilíbrio frágil. Senhor, o senhor está bem? Está com frio? Perguntou ela, atenta ao menor sinal. O homem olhou lentamente para ela. Por trás do cansaço e da sombra do sofrimento, havia algo estranhamente reconfortante, uma gentileza quase esquecida naquele mundo cruel. Eu vou sobreviver. Obrigado. Sua voz era rouca, mas sincera, como um sussurro frágil. Claire entregou-lhe seu cachecol de lã, ainda quente em volta do pescoço, que ela tirou e colocou em volta dos ombros frágeis. Pegou um sanduíche que havia guardado da sacola e ofereceu-o a ele com um sorriso encorajador. Em seguida, deu-lhe um pouco de água de uma garrafa de plástico. Aqui, coma um pouco, vai lhe fazer bem. Ela se acomodou ao lado dele, compartilhando seu casaco grosso, cobrindo seus ombros para protegê-lo do vento gelado. O tempo pareceu parar. Naquele momento de silêncio, quebrado apenas pela brisa e pelo barulho distante da cidade, eles conversaram um pouco, mas principalmente fizeram companhia um ao outro. O nome do homem era Thomas. Ele sorriu timidamente, evitando revelar demais, como se estivesse protegendo um segredo. Claire sentiu que ele não era um mendigo comum, mas não insistiu. O respeito pelo seu silêncio valia mais do que qualquer curiosidade. O que Claire não sabia era que Thomas Morial, o homem frágil no tribunal, era na verdade herdeiro de uma vasta fortuna, um empresário renomado, porém cansado de um mundo onde o dinheiro mascarava a verdade do coração. Após uma série de perdas pessoais que o deixaram sozinho e desiludido, ele escolheu desaparecer, apagar seu nome e viver incógnito, a fim de compreender o verdadeiro significado da vida e da dignidade humana. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, Thomas sentiu um vislumbre de esperança. Uma luz inesperada em sua solidão. Aquela jovem, uma estranha, demonstrara pura compaixão, sem questionar, sem julgar, sem se limitar às aparências. Ela estendera a mão com simplicidade, com humanidade. Ele queria lhe oferecer algo em troca. Mas não um presente ostentoso, nem um cheque ou uma ajuda financeira fácil. Algo sincero, um gesto que honrasse aquele encontro único. Uma promessa silenciosa de um futuro a construir, longe do frio e das sombras da noite. Alguns dias se passaram desde aquela noite gelada em que Claire conheceu Thomas. A vida cotidiana retomou seu ritmo, repleta de pequenos gestos, cansaço e modestas esperanças.
Mas certa manhã, ao chegar ao café onde trabalhava, Claire encontrou sobre sua mesa de sempre um envelope de papel grosso simples, porém elegante. Seu nome estava escrito em caneta preta com uma caligrafia fina e elegante, Claire. Não havia nenhuma outra indicação, exceto por um simples monograma no canto, TM. Curiosa, ela abriu o envelope delicadamente. Dentro um convite. Um convite para jantar em um restaurante chique, um dos mais renomados da cidade, conhecido por seu ambiente aconchegante, iluminação suave e culinária refinada. Não havia endereço específico, apenas a data, a hora e estas poucas palavras. Gostaria de lhe oferecer mais do que apenas uma refeição. O coração de Claire batia mais rápido. Ela não sabia o que pensar. Uma parte dela queria recusar, cautelosa, ciente de que neste mundo, um gesto gentil às vezes podia esconder outras intenções. Mas outra parte, mais terna, deixou-se tentar por aquela promessa misteriosa. Disse a si mesma que talvez, finalmente, a sorte estivesse sorrindo para ela. Ao anoitecer, ela vestiu seu melhor vestido simples, porém elegante, e foi até o local combinado. Ao sair, um carro preto a aguardava, discreto e silencioso. O motorista a cumprimentou com um leve sorriso, abriu a porta e a conduziu silenciosamente pela cidade reluzente. Ao entrar no restaurante, ela foi conduzida a uma mesa isolada, decorada com um buquê de rosas brancas. Lá, sentado em um terno de corte impecável, Thomas a esperava. Seu rosto estava transformado pela elegância, mas seus olhos permaneciam imbuídos da gentileza e humildade que a haviam tocado. Ele se levantou quando ela chegou, com um sorriso genuíno iluminando seu rosto. Claire, obrigada por ter vindo. Ela corou levemente, procurando palavras. Eu não sabia o que pensar quando recebi seu convite. Ele assentiu em compreensão. Eu entendo. É um mundo diferente do seu, eu sei. Mas o que você fez por mim naquela noite foi um presente muito mais precioso do que você pode imaginar. Conversaram longamente, entre o suave tilintar dos talheres e a discreta música do piano. Thomas então confidenciou a ela sua história, sua posição na sociedade, as provações que o levaram ao desaparecimento voluntário e sua busca por significado. Falou de seu profundo desejo de retribuir aqueles que a vida havia esquecido, mas sem artifícios, com autenticidade. Então, com um olhar intenso, ele tirou um envelope menor, delicadamente selado. Claire, gostaria de lhe oferecer esta bolsa de estudos. Sei que você sonha em ser enfermeira e merece esta oportunidade. Não só por você, mas pela sua família e por tudo que você traz ao mundo. Claire sentiu um nó se formar na garganta. Seus olhos se encheram de lágrimas que ela mal conseguia conter. Eu não sei o que dizer. Thomas colocou delicadamente a mão sobre a dela. Você não precisa dizer nada, apenas acredite em si mesmo. Você é a prova viva de que a verdadeira riqueza não é dinheiro, é gentileza. Esta bolsa foi um divisor de águas na vida de Claire. Ela finalmente encontrou forças para recuperar a confiança. Graças a ela, pôde matricular-se na faculdade de enfermagem, deixar seu emprego extenuante e incerto e começar a construir um futuro que antes temia imaginar. Sua modesta, mas orgulhosa família recebeu a notícia com profunda emoção, vendo em seu sucesso a luz de uma esperança duradoura. Por sua vez, Thomas reconectou-se lentamente com o mundo dos negócios. Mas desta vez com uma visão nova, humana e comprometida. Criou uma fundação dedicada a ajudar pessoas em situações precárias, inspirado por esse encontro improvável com Claire, a mulher que havia restaurado sua fé na beleza do mundo. Assim, através de um simples gesto de compaixão, 2 vidas foram transformadas para sempre, lembrando-nos que às vezes são os encontros mais humildes que mudam o curso do destino. 1 ano depois, o grande salão de um moderno centro cultural, banhado por uma luz acolhedora, acolheu uma multidão elegante e atenta. Era a noite anual da fundação criada por Thomas Morial, um evento aguardado com grande expectativa pela elite filantrópica da cidade, bem como pelos círculos comunitários e da classe trabalhadora. Entre os convidados estavam figuras influentes, mecenas, voluntários e beneficiários, todos unidos por um objetivo comum: trabalhar por um mundo mais humano. Claire, agora uma das principais figuras do projeto, foi convidada a falar. Vestida com simplicidade, mas com uma confiança renovada, ela subiu ao palco sob os aplausos calorosos da plateia. Seu olhar, apesar do nervosismo natural, brilhava com uma força serena, refletindo um caminho trilhado com bravura. Ela começou seu discurso com uma voz clara e calma. Olá, pessoal! Há 1 ano, eu era garçonete em um pequeno café, vivendo modestamente, muitas vezes cansada, às vezes desanimada. Mas eu tinha um sonho: ser enfermeira, ajudar os outros de forma concreta. Esse sonho parecia distante, quase inatingível.
Ela fez uma pausa, examinando a sala, capturando a atenção de todos. Então, numa noite de inverno, me deparei com um homem, agasalhado com roupas surradas, sentado em um banco, quase invisível para todos. Estendi a mão sem hesitar, simplesmente porque ele era humano. O que eu não sabia era que esse homem era Thomas Morial, um bilionário que buscava entender a vida real além do dinheiro e do poder. Um murmúrio baixo percorreu a sala, alguns se lembrando da história contada na mídia. Aquele encontro mudou a minha vida. Porque ele acreditou em mim, ele me deu uma chance que eu jamais ousaria imaginar. Graças a ele, pude retomar meus estudos, deixar um emprego extenuante e construir um futuro decente. Mas o que aprendi acima de tudo é que a verdadeira riqueza não está no dinheiro, mas na empatia. Os olhos de Claire ficaram levemente marejados, sua emoção genuína tocando todos os presentes. Quando você estende a mão, nunca sabe quem poderá salvar, nem a sua nem a dos outros. Este simples gesto, este ato de compaixão, pode criar uma corrente de solidariedade que transcende todas as barreiras sociais. Ela conclui com a voz vibrante de esperança. Portanto, convido todos vocês a nunca subestimarem o poder de um gesto. Porque, em última análise, é isso que constrói um mundo melhor. Um silêncio respeitoso seguiu suas palavras, antes de uma longa, sincera e calorosa ovação. Aplausos encheram a sala, carregados de profunda gratidão por esta jovem que agora personificava esperança e resiliência. Nas sombras perto da entrada, Thomas observava a cena, com um sorriso terno nos lábios. Ele se orgulhava não de sua riqueza, mas do que haviam conquistado juntos, da transformação de uma vida e do impacto que poderiam ter em tantas outras. Meses e anos se passaram. Claire tornou-se enfermeira, respeitada e amada em sua comunidade, conhecida por sua dedicação e gentileza. Ela nunca se esqueceu daquele inverno, nem do homem que ajudara sem saber quem era. Sua vida fora elevada por um simples gesto, mas acima de tudo pela confiança e pela gentileza compartilhada. Quanto a Thomas, ele finalmente encontrou paz interior. Seu compromisso humanitário se intensificou e ele se dedicou a construir um futuro onde a verdadeira riqueza seria medida pela capacidade de alcançar, conectar e mudar o mundo, um passo de cada vez.